hoje, no momento das comissões, eu vou conversar com o advogado, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, Dr. Rodrigo Zanetti. Rodrigo, sempre um prazer tê-lo aqui. Nós vamos conversar as questões que estão sendo alteradas, súmulas que estão sendo alteradas, dentro do bojo do direito aduaneiro, mas eu queria conversar com o Rodrigo primeiro, perguntando, nós estamos aí, está acontecendo a eleição americana, tem uma questão também de uma mudança de moeda, uma moeda digital vindo, uma moeda chinesa. Como é que está o panorama no Brasil em relação a todas essas mudanças que o mundo está passando? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Sérgio. Um prazer estar falando em nome da Comissão de Direito Aduaneiro. Em relação à eleição americana, eu vejo com bastante apreensão, porque nós nunca sabemos o que vem da cabeça do atual presidente, com grandes chances de ser reeleito, eleição bem tumultuada. Muitos entendem que seria melhor para o Brasil o Trump, apesar de que, o Trump, durante o governo dele, sobretaxou aço, sobretaxou alumínio, não foi um grande parceiro comercial, pode ter sido um grande parceiro pessoal do presidente. E, em contrapartida, nós temos os democratas, com uma visão mais globalista do mundo, mais multilateral, com uma possibilidade maior, de uma liberalização do comércio. É um partido que sempre procurou mais respeitar as normas da OMC, da Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, assim, é uma questão que o Brasil, a gente nem sabe se é o certo, se o Trump reeleito será bom. E se mudar, o que vai acontecer. Mas vamos esperar. Eu acho que muitas vezes dizem, os estudiosos de comércio internacional dizem que o Brasil não é um parceiro tão importante para os Estados Unidos, que às vezes nós damos mais importância a eles do que eles a nós. Mas vamos esperar. É interessante. Eu acho que... Você colocou bem, a OMC, a ideia da Organização Mundial do Comércio, é um comércio multilateral. É a base lógico, os produtos sendo questão de agreements de taxa, sem taxa e tudo mais, aí você tem o crescimento da China. Ninguém negocia sozinho, Sim. E o Brasil está nesse limbo aí, saber para onde seguir. A economia chinesa é uma economia que veio para ficar. Talvez vai ditar as regras do comércio internacional nos próximos anos, Assim, até o economista famoso, Celso Ming, entende que hoje a China é a principal economia do mundo, Ele escreveu isso num artigo dele, Que já ultrapassou os Estados Unidos. E ela vem com uma série de mudanças, inclusive com essa questão de moeda digital, nova, da aplicação dela nas transações comerciais. Tudo que está acontecendo também nesse sistema bancário nacional, também... consequentemente, está vendo um reflexo no que vai acontecer no futuro. Você acha que vai acontecer aqui em 73, que o ouro vai deixar de existir como moeda comercial, o dólar vai deixar de existir, e nós teremos cada país com a sua moeda digital, uma moeda única digital para negociar? Olha, eu acho, assim, difícil, porque o dólar é muito forte, o euro, mas eu acho que surge uma nova corrente, de possibilidade de transações internacionais serem realizadas, Agora o euro, o dólar, deixar de existir, não sei, eu ainda vejo com certas reservas, mas é uma nova forma, Então, que vem... E com toda essa mudança que nós estamos tendo de pandemia, de mudança de paradigmas, Eu não gosto muito da expressão novo normal, mas sim. O que vai acontecer depois, a gente... tem que, principalmente se passa pela eleição americana, se passa também, Sérgio, que a gente não pode esquecer, que é pouco divulgado, nós estamos prestes a escolher um novo diretor-geral da OMC, que vai ser uma mulher, tem duas pretendentes, as duas têm uma visão de liberalização do comércio, uma visão mais multilateral, de proteção ao comércio de uma forma ampla, são visões bem parecidas, Assim, e de incentivar cada vez mais o comércio e tornar a OMC mais atuante, Que às vezes a OMC se prende. Então, assim, também é uma mudança que está para ocorrer até o final do ano e vai ter... E falando em Brasil, a gente estava comentando, houve alterações agora com relação às questões aduanas e tudo mais, mas antes até de focar nesse assunto, eu queria saber,
o Brasil nos próximos 2, 3 anos ele vai ser afetado em questões do mercado internacional? Você acha que o Brasil o agronegócio vai equilibrar a balança brasileira ou nós vamos ainda ter capengando? Olha, eu acho que primeiro, né, a política internacional, de comércio internacional do Brasil é uma política meio dúbia, né? Uhum. Nós estamos importando soja, sendo o maior produtor mundial de soja, né? Importando milho, sendo o maior produtor, um dos maiores produtores de milho, né? Então, assim, estamos favorecendo a exportação de commodities, ou seja, estamos virando efetivamente o celeiro do mundo, mas a gente não pode esquecer que tem outros países vindo, por exemplo, os Estados Unidos comprando soja da Tanzânia, a Europa comprando café do Vietnã. Então, ou seja, o Brasil também tem que ficar atento a isso porque tem outros mercados surgindo. Eu acho que a gente continua a ser, em 2, 3 anos, aí, nos grandes exportadores de commodities, mas uma coisa que eu sempre bato em todo lugar que deixam eu falar, né, a gente tem que ter um olhar mais atento à importação, né? E como você estava comentando, as últimas decisões de STF, STJ e agora uma nova instrução normativa da Receita, ela trava bastante o importador, né? Então o importador é aquele que gera riqueza, aquele que importa. Por exemplo, nós vivemos numa cidade que temos grandes terminais portuários que vivem muito da importação, container, emprego, renda. Então, assim, eu acho que cada vez mais ser importador nesse Brasil parece um castigo, né? Então, uma coisa que a gente precisa ficar atento. Teve alguma alteração agora? Sim, né? Nos últimos 2 meses, a gente teve 2 meses? 1 mês e meio, a gente teve uma avalanche aí de mudanças. Por exemplo, o STF, em decisão recente, vamos dizer assim, entre aspas, revogou a súmula 323, que proibia a retenção de mercadorias para cobrança de tributos. Em tese de repercussão geral, o STF entendeu que é constitucional validar a cobrança de diferenças tributárias no despacho aduaneiro, né? Ou seja, está, entre aspas, validando a retenção, a apreensão de mercadorias para cobrança de tributos, né? Ou seja, e o importador, muitas vezes, o importador que quer fazer errado, ele assume o risco, mas tem importador que às vezes importa um produto e está com uma dificuldade de classificar a mercadoria, às vezes entende que a mercadoria é X e a Receita entende que é Y, ou seja, isso vai causar o quê? Um impacto que o importador vai ter que depositar em juízo. O judiciário dificilmente vai contra uma súmula do STF. Então, assim, isso impacta. Aí nós tivemos também um problema... Essas burocráticas vão atrapalhar e vão trazer danos, né? Uma insegurança para o importador, né? Já está numa situação bem complexa, com dólar muito alto e... Perfeito, então, Sérgio. É uma situação... não dá para arrecadar, embora em pandemia, em todos os lados. A União não dá para ficar sempre arrecadando, está difícil. Deu uma força para a Receita Federal muito grande, né? De parar, de reter, apreender uma mercadoria, visando a cobrança de tributos, né? Aí nós tivemos também agora no STJ uma decisão em recurso repetitivo fixando o prazo de 5 anos em demurrage, né? Para cobrança de demurrage, né? Ou seja, nenhum país do mundo adota um prazo prescricional tão longo. Alguns professores dizem, alguns estudiosos, que isso é um ornitorrinco, né? Só existe no Brasil, uma jabuticaba, né? Então são 5 anos, ou seja, que o armador, o dono, quem está responsável pelo container, para cobrar demurrage, ou seja, também traz uma insegurança, uma coisa complicada. E Brasil, para variar, o Supremo... eles ignoram os tratados internacionais, as cooperações organizacionais que geralmente têm diretrizes específicas para essas questões e acabam aqui tomando questões que sempre atrapalham e fogem o que é a tendência mundial. Então, nessa decisão, não que, assim, ficando bem claro, né, a demurrage tem que ser cobrada, a demurrage existe e tudo, mas um prazo prescricional também é uma questão que traz insegurança. Tudo bem, a pessoa tem que ser cobrada, não pagou, cobrou, mas assim, um prazo tão longo, fora da realidade do mundo, né, e
Na última sexta-feira agora, a Receita Federal veio com uma nova instrução normativa, revogando 2 instruções normativas importantes na área aduaneira, a 208 e a 1169, trazendo assim, mais poderes ainda para a Receita apreender, reter mercadorias importadas, né? Porque eu nunca vi um governo ter tanta bronca de importação, né? Parece... E assim, se a gente tivesse uma indústria maravilhosa, né, fantástica, que não tem também muito por causa do governo, né? Que hoje também ser industrial no Brasil também é sofrer, né? Então a gente vê... Nós já vivíamos uma pandemia dentro do país. Sim, E sim. agora... olha, tem muitos assuntos para se debater aqui, mas infelizmente nosso tempo aqui é escasso. Eu queria já convidar o Rodrigo para vir outras vezes para a gente conversar, porque dependendo da pandemia, nós já vivíamos uma estabilidade e teremos tempos aí também de águas bem turvas, né? É o que eu sempre digo, Sérgio, 2019 foi muito ruim, né? 2020 era o sonho de muita gente recuperar e, infelizmente, não foi possível. E a gente torce para que o governo tome um rumo nessa política de comércio internacional mais viável para todos nós. Conversei com o Rodrigo Zanetti, prazer sempre tê-lo aqui, Rodrigo. Prazer, Sérgio, obrigado.